Paz seja com todos, sejam bem-vindos novamente ao canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro de Apocalipse, ok? Primeiro, pedir aí perdão para todos vocês que acompanham as aulas aqui do canal Gospel Tech 316. E nesses últimos 20 dias, mais ou menos, né? Eu não consegui dar continuidade no curso, não consegui gravar as aulas. Então, estamos aí há umas 2 semanas ou 3 semanas sem aulas gravadas, né? Mas, graças a Deus, estamos novamente aqui. Hoje nós vamos estar na aula número 33 do estudo de Apocalipse. Nós estamos aí no capítulo 8, né? Se você pegar sua Bíblia, você ir lá no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, nós estamos no capítulo 8. Nós estamos falando aí sobre as 7 trombetas, ok? Mas, bem, nós vamos ver isso na aula de hoje. Espero que você esteja bem, espero que em todos esses dias que se passaram, Deus tenha te abençoado, Deus tenha te livrado das enfermidades, perigos escondidos, tenha te livrado de todo roubo, assalto, furto, todo problema na sua vida, que você possa estar com saúde, você possa estar com seu coração deleitado em Deus, você possa estar a cada dia, através das suas orações, através do seu devocional, através da leitura bíblica, você possa estar buscando o Senhor. Amém? Mas é isso aí. Pessoal, vamos estar orando então, para nós darmos início, né, ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento, tudo na Tua presença. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de poder estar entendendo melhor a Tua palavra, Senhor. Poder estar estudando tudo aquilo que o Senhor deixou revelado a nós, através desse livro maravilhoso do Apocalipse. Fala sobre as coisas que vão acontecer nos últimos tempos. E eu creio, Senhor, que nós estamos já começando a viver tudo que está aqui escrito nesse livro do Apocalipse, Senhor. Se nós olharmos para tudo que está acontecendo ao redor do mundo, tanto na parte de conflitos, de guerras, a parte de tecnologia, a parte de fome, de enfermidade, de doenças, terremotos, enfim, Senhor, está acontecendo muitas e muitas coisas, catástrofes, e vem de encontro, Senhor, com a tua palavra, e vem de encontro com aquilo que está revelado no livro do Apocalipse, Pai. E nós possamos realmente entender teu propósito para nossas vidas, que nós possamos ter consciência de tudo aquilo que ainda vai acontecer, Senhor, para que não sejamos pegos de surpresa, Pai. E a gente possa ter realmente a noção, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor está no centro de comando do universo e tudo já foi escrito. A história já foi escrita, Senhor. E nós temos que participar desta história da melhor forma possível, ó Deus. Sempre com fé na tua palavra, sempre crendo em ti, Senhor, sempre realmente crendo que o Senhor nos dá do melhor para nossas vidas aqui na terra, Pai. Muito obrigado. Fica conosco nesse estudo, é que nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, queridos. É isso aí, pessoal. Então, o nosso título da aula de hoje, né, aula 33, aí no nosso estudo do Apocalipse, as trombetas começam a tocar, ok? Então, nós estamos vendo aí o capítulo 8, né, o capítulo 8 tem 13 versículos. Na aula número 32, nós já estudamos do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 8, e hoje nós vamos continuar aí a partir do versículo 7, ok? Mas assim, como nós ficamos um tempo, algumas semanas sem aula, eu acho interessante a gente dar uma relembrada assim, um apanhado, um resumo bem rápido, né? De tudo que nós já vimos aí no livro do Apocalipse. Ou seja, nós estamos já na aula 33. O que nós já vimos, o que nós aprendemos nessas outras 32 aulas. Inclusive, se você perdeu alguma aula, se você não assistiu alguma aula,
está tudo gravado aqui no canal. Você se inscreve no canal Gospeltech 316 e lá na playlist do canal tem já outros cursos da Bíblia que estão completos, tá? E tem também o curso do Apocalipse, né? E lá vão estar listadas 32 aulas para você assistir na hora que você quiser, ok? Mas nós já vimos o quê? Nós vimos que nós estamos fazendo esse estudo do livro do Apocalipse de acordo com uma corrente amilenista, né? Nessa visão amilenista. O que essa visão amilenista nos propõe? Nos propõe que, primeiro, Jesus Cristo, a gente crê que Jesus Cristo voltará, né, a segunda vez, a segunda vinda de Jesus, será no fim da tribulação, né, ou próximo do fim da tribulação. Então, nós cremos que a igreja de Deus, nós que somos a igreja de Deus, aqueles que ainda estiverem vivos aqui passando pela tribulação, eles serão sim arrebatados, mas arrebatados no final da tribulação. E segundo, que nós, por essa visão amilenista, nós não cremos que haverá, depois dessa vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, não cremos que haverá 1000 anos literais de paz aqui na Terra, né? Então, outras correntes creem que depois que Jesus volta, arrebata a igreja, a parte da igreja fica no céu, Jesus fica aqui na Terra, administrando a Terra por 1000 anos, e a igreja vai ter acesso, né? Vai estar no céu, mas a igreja vai ter acesso à terra também para ajudar Jesus, vamos dizer assim, nessa administração desses 1000 anos de paz, né? Então, essa visão amilenista não crê nisso, esses 1000 anos, né? A visão amilenista, quando o Apocalipse fala sobre os 1000 anos, a gente crê que esses 1000 anos é um período uh, ilustrado, vamos dizer assim, né? É um símbolo que compreende desde a primeira vinda de Jesus, quando ele foi crucificado, até o retorno dele, que ainda acontecerá. Então, esse período da primeira à segunda vinda de Cristo, nós cremos que esse é o milênio, né, de qual a Bíblia fala, ok? Mas isso é só uma corrente, né? É só um tipo de pensamento. Existem outros pensamentos, que é o pré-milenista, que é o pós-milenista, que diferem um pouco dessa visão, né? E cada um crê aquilo que Deus, lógico, colocou no seu coração, mas independente de você crer de forma pré-milenista, pós-milenista, amilenista, a segunda vinda de Deus para arrebatamento da igreja e a nossa vida eterna com Cristo, com Deus, isso todas concordam, somos unânimes em crer nisso, ok, pessoal? Então, de acordo com essa visão amilenista, nós estudamos aí, nós estamos estudando o livro do Apocalipse, dividindo ele em 7 sessões, ou seja, então, de acordo com essa visão, a gente não crê que cada capítulo do livro de Apocalipse está em ordem cronológica. Então, ou seja, os acontecimentos, por exemplo, que nós vamos estudar hoje, do capítulo 8, só vão acontecer depois dos acontecimentos do capítulo 6 e 7, nessa ordem cronológica. Então, não é isso, tá? De acordo com essa visão milenista, nós estamos estudando a Bíblia em 7 sessões. Então, cada uma dessas sessões do Apocalipse, ela descreve novamente a história, né, desde Cristo até o final dos tempos, cada uma das 7 sessões, só que mudando e adicionando mais detalhes, ok? Então, assim, nós estamos estudando, por exemplo, nessa terceira sessão, as trombetas, né? A primeira sessão foi a respeito dos 7 candeeiros, né? Ou das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. A segunda sessão que nós estudamos foi a respeito da abertura dos 7 selos. E agora, na terceira sessão, estamos vendo a respeito das 7 trombetas. Então, todas as sessões vão falar, né? Desde o início até o final dos tempos. Porém, com detalhes diferentes, né? Com visões um pouco diferentes, tá? Então, esse é o estilo de estudo que nós estamos fazendo do livro de Apocalipse. Nós estamos na terceira sessão, estudando sobre as 7 trombetas, ok? Bom, vamos só relembrar um pouquinho da aula passada, da aula 32. Aí eu queria
só reler com vocês esses 6 primeiros versículos aí do capítulo 8 que nós já vimos aula passada, tá? Então vamos lá. Capítulo 8 de Apocalipse, né? A abertura do 7º selo e os 7 anjos com as 7 trombetas. E as 4 primeiras trombetas, né? Então, quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. E aí veio outro anjo e colocou-se junto ao altar, segurando um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que ele o oferecesse sobre o altar de ouro que está diante do trono, juntamente com as orações de todos os santos. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, junto com as orações dos santos. E em seguida, o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. E então os 7 anjos, que estavam com as 7 trombetas, prepararam-se para tocar, ok? Então, foram esses versículos aí que nós estudamos, né? Na aula 32, na aula passada, e hoje nós vamos começar a ver aqui, a partir do versículo número 7. Ok, pessoal? Então vamos lá, né? A primeira trombeta. A primeira trombeta está em Apocalipse, né? Capítulo 8, versículo 7, que diz assim: O primeiro anjo tocou sua trombeta, e foram lançados na terra granizo e fogo, misturado com sangue, e 1/3 da terra, 1/3 das florestas e toda a relva verde foram queimados, né? É importante dizer aqui e lembrar aqui, na verdade, o seguinte: quando nós estudamos aí nas aulas anteriores sobre a segunda sessão do Apocalipse, que fala sobre os 7 selos, nós vimos que esses 7 selos são, são coisas que vão acontecer contra a igreja, né? Fala mais sobre coisas que vão acontecer contra a igreja de Deus, as perseguições contra a igreja de Deus. Coisas que já vêm acontecendo, na verdade, ok? E as 7 trombetas que nós estamos estudando, ela fala mais sobre as pragas, né? Sobre o que vai acontecer com a humanidade, com os ímpios, com aqueles que perseguiram e perseguem a igreja, aqueles que vão contra Cristo, aqueles que vão contra o evangelho, certo? Então, os selos falam mais a respeito do que vai acontecer com a igreja, de perseguições e tudo mais. E as trombetas falam sobre os desastres e as coisas que vão acontecer com os ímpios. Então, nessa primeira trombeta, do versículo 7, fala sobre o quê? Uma tempestade de granizo, fogo e sangue que atinge a terra, né? Se a gente for relembrar, ela é bem semelhante, né, com uma praga do Egito. A gente vê lá em Êxodo 9:23, vai falar sobre a praga que caiu sobre o Egito, né, lá na época de Moisés, estava libertando os israelitas do Egito, e caiu o quê? Uma chuva de pedra com fogo. Mas aqui no Apocalipse, além de falar sobre o granizo, sobre a pedra e o fogo, ele vai falar também sobre o quê? Sobre sangue, ok? E isso acentua, né, o caráter destrutivo dessa trombeta. O escritor Adolf Pohl escreve o seguinte: anuncia-se algo, de certa forma, horrível. Cidades ardendo em chamas, pessoas se esvaiando em sangue, juízo, vingança, tormentos. Então, a impressão que nós temos dessa trombeta, ela é realmente muito apavorante, né? Então, nessa forma simbólica, o livro de Apocalipse, bem como todas as escrituras, elas nos dizem que calamidades como terremotos, como vulcões, inundações, estão sempre sob o controle de Deus. Estão sempre sob a mão de Deus, né? E isso aí faz parte do seu método de, entre aspas, castigar o pecado, né? E de anunciar ao mundo que o mundo não pode perseguir o seu povo, que é a igreja, ok? E sair impune disso, sair totalmente livre disso.
Então, o Senhor, ele é o Deus poderoso e ele exerce essa punição por tais atos. Que atos? O atos onde o mundo, né, persegue a igreja. Então nós vemos que já estamos vivendo isso, né, gradativamente, a perseguição contra a igreja, a perseguição contra aquilo que é justo, a perseguição contra a palavra, a perseguição contra aquilo que é certo, gradativamente está aumentando. Em alguns países, nós sabemos que nem a Bíblia pode ser lida em público, mas aqui no Brasil, onde nós vivemos, nós temos ainda essa liberdade, porém nós estamos percebendo que aos poucos, né, o mundo está sufocando a igreja. E o que Deus então fala é que o mundo não pode sufocar a igreja dessa forma e sair impune, ok? Por isso, tais terremotos, por isso, tais catástrofes, está tudo debaixo do controle de Deus. É um método, né, de Deus advertir a humanidade. Fala, olha, vocês estão fazendo de maneira errada. Não é assim, não é esse o caminho. Vocês têm que se arrepender e crer em mim. De certa forma, então, essas punições, essas que virão através dessas ressoar dessas trombetas aqui, esse modo simbólico, é para o povo, é para os ímpios, é para aqueles que ainda não acreditam em Deus, eles realmente despertarem e ter uma chance de se arrependerem e voltar para aquilo que é certo. Ok? Então, o significado é que o Senhor que está reinando, sempre reina, afligirá os perseguidores da sua igreja, desde a primeira até a segunda vinda, né? Da primeira vinda de Jesus, quando ele foi crucificado, até o seu retorno, até a sua segunda vinda, que ainda acontecerá. Então, de que forma, né, que ele aflige os perseguidores da igreja? Com vários desastres, né, que já aconteceram e ainda acontecerão na Terra. Então, esses eventos não podem, assim, ser datados por nós, ok? Mas o espaço de habitação das pessoas e seus alimentos serão, com certeza, duramente atingidos. Então, imagina uma chuva de pedra, de granizo, ok? Com fogo, né? Nós já vimos aí cair granizo em forma de pedras de gelo, né? E dependendo do tamanho da pedra, faz muito estrago. Agora você imagina cair chuva de pedra, realmente, com fogo. Nós podemos até imaginar numa situação dessa, que seja que talvez um meteorito, um asteroide, alguma coisa entrando na órbita da Terra, alguma coisa que talvez tentaram até destruir, mas fragmentos desse meteorito acabou caindo na Terra, ok? Então podemos até pensar, né, nisso, sendo essa primeira trombeta. Então, esses desastres foram atirados à terra. Esses desastres são controlados no céu. São enviados por aquele que está no trono, Deus. Então, todas as coisas acontecem sob o total controle de Deus, né? Porém, nós podemos ver aqui que a destruição não é total. Essa destruição é parcial. Ele fala de um terço, né? Nós vemos ali o quê? Que um terço, quando o anjo tocou a sua trombeta, um terço da terra, um terço das florestas e um terço da relva foram queimados. Então ainda não é uma destruição total, ela ainda é parcial. Ela só está anunciando ali o gostinho de quando realmente virá o fim, né? Então é um período que ainda tem chance de arrependimento para as pessoas, ok? A segunda trombeta está aí nos versículos 8 e 9, que a palavra diz assim: o segundo anjo tocou sua trombeta, e foi lançado no mar algo como um grande monte em chamas, né? Então, quer dizer, como se fosse uma montanha gigante pegando fogo, entrando no mar. E aí, um terço desse mar transformou-se em sangue. Um terço das criaturas do mar morreu. Também foi destruído um terço dos navios, né? Como foi destruído os navios? Provavelmente quando você tem aí algo, uma massa, né, muito grande, cai com muita velocidade no mar, com toda certeza vai provocar um maremoto, vai provocar tsunami, vai provocar ondas terríveis, né? E todas as embarcações que vão estar no mar, os navios, vão ser destruídos com toda certeza. Então, desde a primeira vinda de Cristo, os ímpios, né, as pessoas que não creem em Deus,
tem perseguido a igreja. Então, Deus tem enviado o seu juízo sobre o mundo em forma de catástrofes, tragédias, calamidades terríveis, pestilências e que atinge a terra. E agora, nessa trombeta, nós estamos vendo que atinge também o mar, né? Então, essa trombeta, a segunda trombeta, fala do quê? Das espantosas calamidades marítimas, bem como de todos os desastres que acontecem no mar, ok? Então, as montanhas, né, que são verdadeiras colunas de edifício cósmico, ardendo em chamas, são atiradas no mar. Então, esse juízo é mais severo que o primeiro, pois aqui não só há dano na natureza, né? Como nós lemos lá, que um terço da floresta, um terço da relva, um terço da terra foi queimado. Aqui não. Aqui fala inclusive no quê? Aqui fala aqui inclusive nas embarcações, né? Além da natureza, há danos materiais. E, enfim, imagina-se que nessas embarcações, nesses navios, vão ter o quê? Pessoas. Então as pessoas também vão morrer. Então, nessa segunda trombeta já não é mais somente um desastre ecológico, mas é um desastre também para a vida das pessoas. Então, a ira de Deus queimará todas as seguranças deste mundo. A pesca e a navegação são submetidas a uma tragédia. Aqui, tanto o comércio como as vidas estão sofrendo. São desastres ecológicos e econômicos em proporções gigantescas, né? Então, o que vai acontecer vai afetar também a economia, ok? Vai afetar o comércio. Então, a segunda trombeta é semelhante à primeira praga do Egito, quando as águas do rio Nilo transformaram-se em sangue, e aí os peixes morreram, ok? Mais uma vez, o juízo permanece delimitado, ou seja, o juízo não é total. Por que, que não é total? Porque lá no versículo 8 nós vimos o quê? E um terço do mar transformou-se em sangue, e um terço das criaturas do mar morreu. Não foram todas as criaturas do mar. Não foi todo o mar que transformou-se em sangue, ok? Então, é um juízo parcial. Então, as trombetas, elas nos advertem de um juízo parcial. Por que juízo parcial? Para as pessoas verem o que está acontecendo e se arrependerem, e voltarem realmente para Deus, se voltarem para Cristo. Esse é o tempo que as pessoas vão ter, né, diante de tantas calamidades, para se voltarem ao Senhor. A terceira trombeta, está em Apocalipse 8, versículos 10 e 11. O terceiro anjo tocou sua trombeta, e uma grande estrela, queimando como se fosse uma tocha, caiu do céu sobre um terço dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto. Um terço das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram por causa das águas, pois haviam se tornado amargas, né? Então essas águas, devido à queda desse objeto estelar sobre o mar, sobre as fontes, na verdade, né, das águas, aqui está falando da fonte das águas, não está falando mais sobre o mar, está falando sobre rios e fonte das águas. É da onde sai a água potável, é da onde sai a água que nós bebemos, ok? Então está falando aqui que essa grande estrela prejudicou, caiu sobre o quê? Sobre as fontes das águas, sobre os rios. Então, em muitos lugares, as águas não serão mais potáveis. E a gente sabe muito bem, sem água nós não sobrevivemos, ok? Então, o juízo agora, né, é que a água doce, ou seja, a água potável, ela vai ser transformada em água amargosa. O contrário do que aconteceu em Mara, né? Se nós lemos lá em Êxodo 15, vai falar sobre que nasceu ali uma fonte de água potável. Aqui não. Aqui é o contrário. Aqui a água potável vai se transformar em amarga. É diferente em Êxodo, lá no Antigo Testamento, onde aconteceu que as águas amargas se transformaram em água potável. Então aqui a bênção torna-se maldição. Deus faz sua criação retroceder. Deus ataca a água potável. Então, estima-se que o maior problema do século XXI não será de energia e nem de petróleo, mas sim de água potável. Os recursos naturais que sustentam a vida entrarão
em colapso. Ok? Então, nós podemos ver aqui, né, tanto na primeira, como na segunda, como na terceira trombeta, e todas essas trombetas, aí, todos esses desastres que estão acontecendo, eles atingem, certo? É uma forma simbólica de dizer que eles estão atingindo, ok? As florestas, estão atingindo a relva, enfim, está sendo castigado a terra, está sendo castigado o mar, e aqui está sendo castigado o rio, as fontes de águas potáveis, ok? Então, as pragas têm visitado o mundo, doenças têm provindo de rios e fontes poluídas, inundações têm ocorrido, né? Enchentes, várias enchentes. Então, pessoas têm sido destruídas nesses castigos divinos, que são o quê? A vara da ira de Deus contra um mundo hostil à sua igreja. Então, muitas vezes a gente pode se perguntar, se é Deus que está no controle de todas as coisas, por que Deus permite tantas tragédias? Por que Deus permite tantas pessoas morrerem nessas tragédias? A resposta é justamente essa, né? Essas tragédias que acontecem são permissões de Deus para castigar a humanidade hostil, a humanidade que está contra os seus preceitos, a humanidade que está contra a igreja de Deus. Então, é isso que acontece. Os perseguidores ímpios não encontrarão em nenhuma parte do universo descanso verdadeiro, nem tampouco gozo permanente. Não somente a terra e o mar, mas também as fontes e os rios, durante essa época, estarão contra essas pessoas malignas. Então, às vezes, nos esquecemos que as enchentes, as inundações, são atos do juízo de Deus contra essas pessoas. Os jornais anunciam sobre tempestades, inundações, epidemias originadas por essas calamidades. Mas esses jornais não explicam que esses juízos são o quê? A voz de Deus admoestando os ímpios. Esses desastres naturais são trombetas de Deus, chamando os homens ao arrependimento, ok? Então você pode até querer julgar a Deus, né? Nossa, mas como Deus então é um Deus mau? Como é que ele permite tantos desastres? Como é que ele permite tantas pessoas morrerem? Inclusive, né, a igreja, pessoas que são da igreja, pessoas que são cristãs, pessoas que creem em Deus, morrem também nesses desastres. Mas é Deus que está no controle de tudo, ok? Nós temos que crer que quando um cristão, né, quando um crente morre crendo no Senhor, ele foi para a eternidade, querido. Ele saiu dessa terra, está hoje vivendo cheia desses problemas, cheia de pecados, e foi morar na eternidade, ok? Então, ele está na presença do Senhor, como nós vimos lá no capítulo 6, que nós estudamos capítulo 6, né? E ali os cristãos estão na presença de Deus, entoando, louvando, cantando, aguardando a segunda vinda de Cristo. Então é isso. Então Deus não é injusto, Deus é justo. E ele permite essas calamidades para que o mundo dos ímpios, entenda, né, que eles têm que se arrepender e voltar para Deus. Esse é o principal propósito de todas as catástrofes acontecerem, tá? Então, uma aflição amarga encherá o coração dos ímpios como resultado dessa praga indicada. Muitos homens morrem, mas nem todos. O juízo ainda não é o final. Consequentemente, esse juízo é mais grave do que os outros dois primeiros, pois aqui a morte de pessoas é explícita, né? Arthur Bloomfield diz o seguinte: os homens rejeitaram a água da vida, que é Cristo Jesus. Zombaram do sangue de Cristo na cruz. Derramaram o sangue dos santos. E agora o seu suprimento de água se transformou em sangue penoso, em águas amargas. Bom, quarta trombeta, capítulo 8, versículo 12 do Apocalipse. O quarto anjo tocou sua trombeta, e foram feridos um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas.
para que 1/3 deles se escurecesse, e 1/3 do dia não brilhasse mais, assim como também 1/3 da noite. Então, os astros, né, que nós conhecemos, né, que são o Sol, que são a Lua, as estrelas, então Desde aonde eles estão, nas suas órbitas, eles lutam também contra os inimigos da Igreja de Deus. Então, tanto o Sol, a Lua, como as estrelas serão usados também a favor da Igreja. Então, Deus está usando agora, a quarta trombeta, os astros celestes para ademoestar aqueles que não o servem e perseguem os seus. Calamidades têm vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorrem nos céus. Meteoros caindo sobre a terra, eclipses, tempestades de areia, furacões, tornados e outras calamidades terríveis vindas do céu têm visitado a terra. Então, essas tragédias são trombetas de Deus, alertando os homens a se arrependerem. Diz Michael Wilcock que os selos mostraram a igreja sofredora clamando para que a justiça seja feita, né? Quando nós conversamos a respeito dos 7 selos. Mas as trombetas, nós estamos estudando aqui, mostram a misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. A terra, o mar, os rios e os astros são trombetas de Deus que anunciam seu juízo e convocam os homens ao arrependimento. O ser humano encontra a diversidade nos 4 lados, isto é, por todos os lados. É terrível como a bênção vai abandonando uma região após a outra e como o caos vai tomando conta dessas regiões. Então, nessa visão de João, do apóstolo João, ele descreve como Deus usa as forças, né, elementares da natureza para advertir aos homens sobre a proximidade do fim. Então, é uma chance a mais, catastrófica, mas a mais, que Deus está dando aos ímpios para eles enxergarem que o tempo está se findando e que eles têm que se arrepender e entregarem sua vida a Deus, a Cristo. Ok, pessoal? Então, o versículo 13, que é o último versículo aqui do capítulo 8, fala o quê? Sobre uma águia voando no céu, e essa águia avisando sobre o caráter trágico das últimas 3 trombetas, tá? Então nós vimos aí a primeira trombeta, né, que vai trazer tragédias na terra, nas florestas, na relva. A segunda trombeta vai trazer tragédias no mar. A terceira trombeta que vai trazer tragédias aí nos rios e nas fontes de água. E a quarta trombeta que vai ser parte do sol, da lua, das estrelas sendo usadas para trazer tragédias na terra. Agora, versículo 13 diz assim: vimos 4, falta 3 trombetas, que são 7. Então, versículo 13 diz assim: Então olhei e ouvi uma águia voando pelo meio do céu e dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa dos toques das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então o apóstolo João vê e ouve o quê? Uma águia predizendo as calamidades mais terríveis que sobrevirão aos homens, como resultado das últimas 3 trombetas. Em outras palavras, ele está dizendo: se vocês pensam que as coisas que já aconteceram são terríveis, simplesmente esperem, pois coisas piores virão. Né? Ou seja, a quinta, sexta e sétima trombeta vão trazer coisas muito mais graves para os ímpios na terra. Então, em grande voz, a águia dizia: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm que tocar. Então, essa tríplice repetição, ai, 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 são que uma ênfase superlativa, ou seja, algo de muito grande que vai acontecer.
Então, as últimas 3 trombetas são denominadas os 3 ais. E isso demonstra que serão pragas extremamente severas contra a humanidade. João aqui está afirmando que o pior ainda está por vir. A quinta e a sexta pragas destruirão os homens, enquanto a sétima destruirá as obras dos homens. E essas 3 últimas calamidades serão piores que as primeiras. Elas atingirão não os elementos da natureza, mas vão atingir diretamente os homens. E assim como o povo de Israel foi poupado das pragas que sobrevieram ao Egito, a igreja também, de alguma forma, será poupada dessas pragas decorrentes das trombetas. Amém? Então, nós conhecemos a história do povo de Israel, que foi liberto através da direção de Deus a Moisés. Nós vimos, já estudamos, quem nunca viu sobre as 10 pragas do Egito. A gente viu, a gente lê na Bíblia e crê que as pragas atingiam somente quem? Somente os egípcios. Mas o povo de Deus não era atingido. Então, da mesma forma, nós cremos também aqui que quando vierem essas últimas pragas, que serão terríveis, de alguma maneira a igreja será poupada delas. Ok? Então, enquanto os selos, né, os 7 selos, tratam da perseguição do mundo à igreja, a grande tribulação, as trombetas falam do juízo da ira de Deus sobre o mundo. Então a igreja não sofrerá essa ira. A igreja já passou, ok? Pelo período de tribulação onde sofreu muito. O que Deus está fazendo aqui, nessas 4 primeiras trombetas? Um dano terrível é infligido à terra e à vegetação, ao mar e seus navios, às águas que o homem bebe e à luz pela qual o homem vê, o meio ambiente, o comércio, os recursos naturais e a visão. Então, as 4 primeiras trombetas afligem todas essas áreas. Mas o dano é o quê? Sempre parcial. Sempre a gente lê ali nos versículos que é um terço, um terço, um terço. Ou seja, parcialmente, não é total. Então, as trombetas soam para advertir e não para destruir totalmente. A maioria da raça humana sobrevive a essas trombetas, vendo que a ira de Deus manifesta contra o pecado e tem uma chance para arrepender-se. E aqui vemos a ira misturada com graça. Esses atos de juízo são também o que? Expressões da bondade de Deus. Porque apesar das destruições que vão acontecer, é um momento que Deus está dando de oportunidade para os ímpios se arrependerem e serem salvos com a graça de Deus. Ok? Então, apesar, né, de tudo que vai acontecer, apesar desses juízos, nós ainda vemos a bondade de Deus nisso tudo. Então, os selos mostraram a igreja sofredora clamando por justiça. As trombetas mostram o quê? A misericórdia sendo oferecida ao mundo pervertido. A oferta é recusada e o mundo, de fato, não se arrependerá. Então, o que nós lemos lá, né? Nós vamos estudar ainda do capítulo 9, e apesar de todas as destruições que vão acontecer, apesar de toda essa chance que Deus vai dar ao mundo, nós vamos ver que a maioria vão recusar tudo isso. Então, eu trouxe o versículo aqui, 20, capítulo 9 do Apocalipse, que diz assim: os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios e nem os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Então, né, apesar de todas as chances que Deus deu, apesar de toda a destruição que Deus mostrou, eles não se arrependeram. Então, nós nunca poderemos afirmar que Deus não deu ao homem a oportunidade de arrepender-se, movendo para isso céus e terra. Ok, pessoal? Então, Deus move céus, move terra, move tudo para ver se o homem acorda, para ver se o homem desperta, para ver se tira as escamas espirituais dos olhos, para que ele possa enxergar a luz divina, né? Mas nós vamos entender que a maioria dos homens, infelizmente, não vão enxergar. Então, essa foi nossa aula 33, né? Falando aqui sobre essas 4 trombetas. E na aula que vem, nós vamos continuar falando sobre as próximas. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha entendido,
né, o significado dessas trombetas e que você creia realmente que Deus está sempre disposto a salvar o ser humano, né, a dar graça ao ser humano, a perdoar os pecados do ser humano. Ok? Se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar seu like aí e compartilhar com outras pessoas. Tá ok, pessoal? Vamos orar para finalizar? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula, te agradecemos por esse estudo, te agradecemos pelas tuas palavras, te agradecemos porque o Senhor é um Deus justo, mas é um Deus bondoso também, Senhor. Te agradecemos porque, apesar das calamidades, Senhor, dos desastres que virão, Senhor, as perseguições que virão sobre a tua igreja, Deus, o Senhor sempre vai estar nos livrando conforme a tua vontade, ó Deus. E nós sabemos que quando chegar o fim, quando Jesus realmente voltar, ó Pai, quando essa terra for realmente totalmente destruída dos maus caminhos, nós entendemos e confiamos que teremos uma eternidade contigo, em novos céus e nova terra, Senhor. Que essa esperança nunca saia dos nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Isso aí. Obrigado por ter ficado comigo até o final da aula. Grande abraço, grande beijo para você e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.